Algumas combinações astrológicas simplesmente funcionam, porque quando um leão encontra um Sagitário, parece que o universo inteiro conspira a favor. Hoje vamos mergulhar fundo nessa dupla de fogo que incendeia tudo por onde passa. E não, isso não vai ser aquela análise básica que você encontra por aí. Vamos destrinchar cada camada dessa conexão, desde os interesses em comum até aquilo que ninguém te conta sobre a compatibilidade sexual desses dois signos. Fica comigo porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga esse relacionamento. Leão e Sagitário. Dois signos de fogo. Dois líderes natos. Duas personalidades gigantes. E você deve estar pensando, mas dois egos enormes num relacionamento, não dá certo, né? Errado. Completamente errado. E é exatamente por isso que você precisa assistir esse vídeo até o final. Porque essa combinação desafia todas as regras que você aprendeu sobre astrologia. Vamos começar pelo óbvio que ninguém explica direito. Quando falamos de interesses compartilhados entre esses dois signos, estamos falando de uma sintonia que vai muito além de gostar das mesmas músicas ou filmes. Leão é movido pela necessidade de brilhar, de ser visto, de deixar um legado. Sagitário é impulsionado pela busca do conhecimento, da verdade, da expansão. Agora pensa comigo. O que acontece quando você junta alguém que quer conquistar o mundo com alguém que quer explorar o mundo? Você tem uma dupla imparável. O leão traz a estrutura, a determinação, aquela energia de eu vou fazer acontecer custe o que custar. O Sagitário traz a visão, a filosofia, aquela capacidade de enxergar possibilidades onde outros veem apenas obstáculos. Juntos, eles não apenas sonham grande, eles transformam sonhos em realidade. Mas atenção, porque aqui tem um detalhe crucial que a maioria das pessoas ignora. Esses interesses compartilhados só funcionam de verdade quando ambos entendem que não estão competindo um com o outro. Eles estão competindo com a versão medíocre que o mundo quer que eles sejam. Sabe aqueles casais que você olha e pensa, nossa, como eles se divertem juntos? Pois é, muito provavelmente ali tem um leão ou um Sagitário. E quando são os dois juntos, multiplica isso por 1000. A conexão de amizade entre esses signos é tão forte que muitas vezes o relacionamento romântico nasce de uma amizade sólida. E olha que interessante. Existe uma dinâmica de controle mútuo aqui que é extremamente saudável quando bem equilibrada. O leão tem aquela necessidade natural de liderar, de estar no comando. Não é por arrogância, é simplesmente a natureza leonina. Eles nasceram para ser reis e rainhas. Já o Sagitário tem uma independência feroz. Eles não aceitam ser controlados. Mas aqui está o pulo do gato. Sagitário não vê leão como alguém tentando controlá-los. Eles veem como alguém que traz direção e propósito. E leão não vê Sagitário como rebelde sem causa. Vê como alguém que desafia eles a serem melhores, a não se acomodarem no trono. Essa troca funciona porque há um respeito mútuo genuíno. Leão admira a coragem de Sagitário em quebrar regra, se explorar territórios desconhecidos. Sagitário admira a lealdade e a força de Leão. E quando você tem admiração mútua num relacionamento, meu amigo, você tem ouro puro. A amizade entre eles é marcada por aventuras, risadas e uma cumplicidade que vai além do superficial. São aqueles amigos que, se você ligar às 3 da manhã dizendo que precisa fazer uma loucura, eles já estão na sua porta com o carro ligado perguntando para onde a gente vai. Agora vamos falar de algo que deixa muita gente de queixo caído. A sorte parece seguir esse casal. Não é superstição. Não é coincidência. Existe uma energia de beneficência mútua aqui que é quase tangível. Quando Leão e Sagitário se juntam, eles potencializam as qualidades um do outro de uma forma que atrai oportunidades. Portas se abrem. Caminhos aparecem. Pensa assim.
Leão tem aquela energia solar, magnética, que atrai atenção e recursos. Júpiter, o planeta regente de Sagitário, é literalmente o planeta da expansão e da sorte. Quando você junta o Sol com Júpiter, o que acontece? Tudo cresce, tudo se expande, tudo floresce. Não é a mágica, é sinergia astrológica pura. Esse casal tende a prosperar junto porque eles se impulsionam mutuamente. Leão dá a confiança que Sagitário precisa para arriscar ainda mais. Sagitário dá a visão otimista que Leão precisa para não desistir quando as coisas ficam difíceis. E tem mais. A auspiciosidade dessa união se manifesta em momentos cruciais da vida. Aquele emprego dos sonhos aparece quando eles estão juntos. Aquela viagem transformadora acontece porque um inspirou o outro. É como se o universo reconhecesse que esses dois juntos são mais poderosos do que separados e decidisse colaborar. Mas cuidado, isso não significa que tudo vai ser perfeito e fácil. Significa que quando os desafios vierem, e eles vão vir, esse casal tem os recursos cósmicos necessários para superá-los. Bom, agora chegou a hora de falar sobre o que você realmente estava esperando: a química física entre Leão e Sagitário. E pode preparar o coração porque isso aqui vai esquentar. A compatibilidade sexual entre esses dois é de outro mundo. Literalmente. E não é só sobre atração física, embora essa seja explosiva. É sobre afinidade, sobre desejo que vai além do corpo. Leão é intenso, apaixonado, dramático. Eles levam tudo a sério, inclusive o sexo. Para o leonino, intimidade é uma performance, não no sentido de ser falso, mas no sentido de querer dar o melhor de si, de impressionar, de marcar presença. Sagitário é aventureiro, experimental, livre. Eles querem explorar, descobrir, transcender o ordinário. Agora imagina quando essas duas energias se encontram na cama. Fogo com fogo, paixão com aventura, lealdade com liberdade. Parece contraditório, mas funciona perfeitamente. Leão ensina Sagitário sobre entrega emocional profunda na intimidade. Sagitário ensina Leão sobre diversão, espontaneidade, sobre quebrar a rotina. Essa afinidade sexual se mantém viva porque ambos têm um desejo natural de manter a chama acesa. Eles não são daqueles casais que depois de 5 anos estão no piloto automático. Não. Eles estão sempre buscando novidades, sempre querendo surpreender um ao outro. E aqui vai um insight que poucas pessoas percebem. A compatibilidade sexual deles é tão forte porque está alicerçada em algo maior. Está baseada na admiração mútua, na amizade genuína, no respeito. Não é só química corporal, é química de alma. Quando o Leão olha nos olhos de Sagitário, vê um espírito livre que escolheu ficar. Quando Sagitário olha para Leão, vê alguém forte o suficiente para deixá-los voar, mas presente o suficiente para ser o lar. E isso, meus amigos, é o que transforma a atração em conexão duradoura. A disposição psicológica entre esses dois é fascinante. Estamos falando de duas mentes que operam em frequências semelhantes, mas com abordagens diferentes. Leão pensa grande, pensa em termos de legado, de impacto, de como ser lembrado. É um pensamento vertical. Eu quero chegar ao topo, eu quero ser o melhor. Sagitário também pensa grande, mas pensa em termos de expansão horizontal. Eu quero conhecer tudo, entender tudo, experimentar tudo. Essa diferença de perspectiva, ao invés de criar conflito, cria complementaridade. Leão dá profundidade aos sonhos de Sagitário. Sagitário dá amplitude à visão de Leão. Psicologicamente, eles se equilibram. Quando o Leão está muito focado em um objetivo específico, quase obcecado, Sagitário aparece e diz: "Ei, tem um mundo inteiro aqui. Vamos respirar, vamos explorar."
Quando o Sagitário está perdido em mil possibilidades, sem conseguir se comprometer com nada, Leão aparece e diz: escolhe uma direção e vamos com tudo nela. A amizade emocional e psicológica aqui é construída sobre honestidade brutal. Nenhum dos dois tem paciência para joguinhos mentais ou manipulação emocional. Leão é direto, às vezes até dramático, mas sempre honesto sobre o que sente. Sagitário é transparente, às vezes até imprudente com as palavras, mas nunca falso. E quando você tem dois signos que valorizam tanto a verdade, mesmo que doa, você tem uma base psicológica sólida para qualquer tipo de relacionamento. Eles entendem as motivações um do outro porque, no fundo, são movidos por coisas semelhantes: grandeza, liberdade, autenticidade. A disposição mental de ambos é voltada para o crescimento, para a evolução. Nenhum dos dois quer ficar estagnado, pequeno, medíocre. E quando dois guerreiros se encontram no caminho do desenvolvimento pessoal, eles não se tornam inimigos, tornam-se aliados. Agora, vamos para um território que poucos exploram: a predisposição natural das energias que cada um carrega. Existe uma classificação antiga que divide as pessoas em três tipos básicos de natureza. Tem aqueles que são naturalmente divinos, angelicais, sempre buscando o bem maior. Tem aqueles que são essencialmente humanos, equilibrados entre luz e sombra. E tem aqueles que carregam uma energia mais intensa, às vezes destrutiva, mas também transformadora. Leão, acredite se quiser, apesar de toda aquela pompa e circunstância, de toda aquela necessidade de ser adorado, carrega uma energia fundamentalmente generosa e nobre. Leão quer brilhar, sim, mas quer que todos ao seu redor também brilhem. É um signo que, quando evoluído, usa seu poder para elevar os outros. A natureza leonina é essencialmente benevolente. Eles querem ser amados porque querem dar amor em abundância. Sagitário tem essa mesma inclinação para a elevação. São os filósofos, os professores, os buscadores da verdade. A natureza sagitariana é expansiva e otimista. Eles acreditam genuinamente que o mundo pode ser melhor, que as pessoas podem evoluir, que vale a pena lutar pelos ideais mais elevados. Não à toa são regidos por Júpiter, o grande benéfico da astrologia. Quando essas duas naturezas se encontram, você tem um casal que não está interessado em joguinhos mesquinhos de poder ou em competição destrutiva. Eles podem competir, sim, mas é uma competição saudável, que faz ambos crescerem. A predisposição natural de ambos é para o crescimento, para a generosidade, para viver de acordo com princípios elevados. É claro que eles têm seus egos, seus defeitos, seus momentos sombrios. Mas a tendência geral dessa união é positiva, é evolutiva. Isso significa que, mesmo nos momentos de conflito, e vai ter, porque são dois signos fortes, a intenção por trás das ações tende a ser boa. Quando o leão está sendo dramático, não é para ferir Sagitário, é porque está genuinamente ferido e precisa expressar. Quando o Sagitário está sendo brutalmente honesto, não é para destruir Leão, é porque acredita que a verdade liberta. Essa compreensão da natureza um do outro faz toda a diferença na longevidade do relacionamento. Falando em longevidade, vamos abordar algo super importante: filhos e crescimento familiar. Porque uma coisa é um casal funcionar bem quando são só vocês dois saindo pra balada e viajando pelo mundo. Outra coisa completamente diferente é quando entra na jogada a responsabilidade de criar uma família. E é aqui que Leão e Sagitário mostram uma compatibilidade surpreendente. Leão tem um instinto paternal, maternal muito forte. Eles levam a sério a ideia de legado, de deixar algo para trás. Para um leonino, os filhos são extensão do seu reino, da sua linhagem. Eles vão investir pesado na educação, no desenvolvimento, em garantir que seus filhos tenham as melhores oportunidades. Leão é protetor,
orgulhoso dos filhos, e vai fazer de tudo para que eles brilhem. Sagitário, por outro lado, é o pai ou a mãe aventureiro, aquele que vai ensinar as crianças a questionarem tudo, a explorarem o mundo, a não aceitarem as coisas simplesmente porque sempre foi assim. Sagitário quer que os filhos sejam livres pensadores, que viajem, que estudem, que tenham experiências diversas. Eles são menos tradicionais na abordagem parental, mais focados em formar indivíduos autônomos do que em manter aparências. Quando você junta essas duas filosofias de criação, o resultado é incrível. As crianças crescem com estrutura e liberdade, com valores sólidos e mente aberta, com orgulho das raízes e curiosidade sobre o mundo. Leão garante que a base seja forte, que haja disciplina e direção. Sagitário garante que haja espaço para exploração, para erros, para descobertas. O crescimento familiar com esse casal tende a ser dinâmico. A casa nunca é monótona. Tem festas, tem viagens, tem conversas profundas à mesa do jantar, tem projetos ambiciosos. E mesmo que decidam não ter filhos, esse impulso de crescimento se manifesta de outras formas, adotando causas, mentorando pessoas, construindo negócios, expandindo horizontes juntos. Essa dupla não foi feita para ficar parada. Eles foram feitos para crescer, expandir, multiplicar, seja através de filhos, projetos ou impacto no mundo. Mas nem tudo são flores, e precisamos falar sobre os temperamentos. Porque embora Leão e Sagitário sejam compatíveis em tantos níveis, eles também carregam algumas tensões naturais que precisam ser gerenciadas. E aqui entra algo que muita gente ignora: a questão dos temperamentos herdados, não só biologicamente, mas energeticamente. Existe uma crença antiga de que carregamos não apenas a genética dos nossos ancestrais, mas também padrões energéticos, tendências comportamentais, até mesmo traumas não resolvidos. Na astrologia, isso se manifesta através dos temperamentos básicos de cada signo. Leão tem o temperamento do rei, orgulhoso, às vezes inflexível, com uma necessidade profunda de respeito e reconhecimento. Sagitário tem o temperamento do aventureiro, inquieto, às vezes irresponsável, com uma necessidade profunda de liberdade e movimento. Esses temperamentos podem se complementar maravilhosamente, mas também podem entrar em choque de maneiras que causam sofrimento real. Quando o leão se sente desrespeitado ou não apreciado, pode se tornar tirano, exigindo atenção de formas dramáticas e às vezes manipuladoras. Quando o Sagitário se sente preso ou limitado, pode se tornar cruel com palavras, destruindo com verdades mal colocadas aquilo que levou tempo para construir. E aqui está o ponto crucial. Essas reações não surgem do nada. São padrões, muitas vezes herdados de como viram relacionamentos funcionarem, de feridas antigas, de medos profundos. Leão tem medo de ser abandonado, de não ser suficiente. Por isso toda aquela necessidade de ser o centro das atenções. Sagitário tem medo de perder a si mesmo, de ser engolido pelas expectativas alheias. Por isso toda aquela necessidade de espaço e autonomia. A chave para esse casal não é eliminar essas diferenças de temperamento. É impossível e nem seria desejável. A chave é entender que essas diferenças existem, respeitar e criar espaços seguros para que ambos possam ser quem são. Leão precisa aprender que dar liberdade para Sagitário não é abandono, é amor maduro. Sagitário precisa aprender que dar atenção e reasseguramento para Leão não é prisão, é cuidado genuíno. Tem um aspecto dessa união que é poderoso demais para ser ignorado: a capacidade de promover apego saudável e aumentar a longevidade do relacionamento através de rituais e momentos compartilhados. Sabe aquelas tradições que os casais criam? Aquelas coisas que são só de vocês. Com Leão e Sagitário, isso se torna uma arte. Leão ama ritual, ama tradição,
ama criar momentos memoráveis. Aniversários são celebrações épicas. Datas comemorativas são levadas a sério. Leão é aquele que vai planejar o pedido de casamento por meses, que vai lembrar exatamente como foi o primeiro beijo, que guarda ingressos de cinema e fotos de cada momento importante. Esse cuidado em criar marcos no relacionamento é fundamental para a longevidade. Sagitário, inicialmente, pode achar isso tudo muito formal, muito estruturado. Mas aqui está a magia. Quando o Sagitário entende que esses rituais não são prisões, mas sim âncoras que permitem que eles voem mais longe sabendo que tem um lugar para voltar, eles abraçam completamente. E aí começam a adicionar sua própria essência. Aquela viagem anual sem destino definido, aquela tradição de sempre experimentar um restaurante novo, aquela prática de assistir o pôr do sol juntos toda sexta-feira. Esses rituais compartilhados criam uma cola emocional que vai além da paixão inicial. Eles constroem história, constroem identidade como casal, constroem um refúgio contra o caos do mundo externo. E quanto mais tempo eles investem nesses momentos, mais forte fica o apego, não no sentido tóxico de dependência, mas no sentido saudável de escolha consciente de estar junto. A longevidade aumenta porque eles não estão apenas passando tempo juntos, estão construindo uma narrativa compartilhada, estão criando um mundo que é só deles. E isso, meus amigos, é um dos maiores segredos dos relacionamentos que duram. Não é só sobre compatibilidade, é sobre comprometimento ativo em criar algo único e especial que nenhum dos dois quer perder. Agora, precisamos falar sobre algo mais delicado mas igualmente importante: a predisposição de servir um ao outro. E quando eu digo servir, não estou falando de submissão ou de perder a própria identidade. Estou falando daquela disposição genuína de colocar o bem-estar do outro em alta prioridade, de fazer sacrifícios quando necessário, de estar presente nas horas difíceis. Leão, por mais que tenha fama de ser egocêntrico e dramático, tem um coração enorme e uma lealdade inabalável. Quando um leonino ama de verdade, eles servem, não de forma servil, mas de forma nobre, protegendo, provendo, garantindo que a pessoa amada tenha tudo o que precisa para brilhar também. Leão se sente realizado quando pode ser o herói, quando pode resolver problemas, quando pode ser a rocha sobre a qual o outro se apoia. Sagitário tem uma forma diferente de servir. Eles não são tão práticos quanto o leão no dia a dia. Podem esquecer datas, podem ser desorganizados com tarefas domésticas. Mas Sagitário serve através da expansão, da inspiração, de manter o fogo da esperança aceso. Quando o leão está em crise existencial, duvidando de si mesmo, é Sagitário que aparece com aquela perspectiva filosófica que faz tudo fazer sentido de novo. Quando o leão está preso em padrões limitantes, é Sagitário que desafia, que empurra, que diz: você é maior que isso. O bonito dessa dinâmica é que nenhum dos dois se sente diminuído ao servir o outro. Leão não perde o trono por cuidar de Sagitário. Na verdade, reforça sua posição como líder amado e respeitado. Sagitário não perde a liberdade por inspirar e elevar Leão. Na verdade, expande seu próprio entendimento de amor através dessa entrega. Mas atenção! Isso só funciona quando há reciprocidade. Se Leão sente que está sempre dando e nunca recebendo, o ressentimento cresce rápido. Se Sagitário sente que suas contribuições não são valorizadas só porque não são tão tangíveis, o afastamento é inevitável. A predisposição a servir precisa ser mútua, reconhecida e apreciada por ambos. Quando isso acontece, você tem um relacionamento onde ninguém está contando pontos, porque ambos estão naturalmente inclinados a dar o melhor de si. Vamos falar agora sobre um dos pilares mais importantes: a felicidade e a duração da vida matrimonial. Porque uma coisa é namorar, outra coisa é casar e construir uma vida juntos a longo prazo. E surpreendentemente,
Leão e Sagitário têm tudo para fazer esse casamento funcionar de forma espetacular. Primeiro, vamos entender o que cada um traz para a mesa. Leão entra no casamento com uma visão tradicional em alguns aspectos. Eles levam a sério o compromisso, a ideia de parceria para a vida toda. Mas isso não significa que sejam chatos ou conservadores demais. Significa que quando o leão decide casar, decide mesmo. Vai investir, vai lutar, vai fazer dar certo. A felicidade matrimonial para Leão está ligada a sentir orgulho do parceiro e da vida que construíram juntos. Sagitário entra no casamento com uma visão mais moderna. Eles acreditam que o casamento deve ser uma escolha diária, não uma prisão perpétua. A felicidade matrimonial para Sagitário está ligada a manter a sensação de liberdade e crescimento individual, mesmo dentro da união. Eles precisam sentir que o casamento expande suas possibilidades ao invés de limitá-las. Quando essas duas visões se harmonizam, o resultado é um casamento que tem tanto estabilidade quanto dinamismo. Leão cria a estrutura, a casa linda, as tradições familiares, a segurança emocional e financeira. Sagitário injeta aventura, as viagens inesperadas, os novos hobbies juntos, a disposição para sempre aprender e evoluir como casal. A duração desse casamento tende a ser longa porque há respeito mútuo profundo. Eles não se casaram por conveniência ou pressão social. Se chegaram até o casamento, é porque escolheram conscientemente estar juntos. E essa escolha consciente faz toda a diferença. Nos momentos difíceis, e vai ter, porque todo casamento tem. Eles se lembram do porquê escolheram isso. Leão se lembra da liberdade que Sagitário trouxe para sua vida. Sagitário se lembra da estabilidade e do amor incondicional que Leão oferece. Mas tem uma condição: ambos precisam continuar evoluindo individualmente. Um casamento entre Leão e Sagitário que funciona é aquele onde cada um mantém sua própria identidade, seus próprios sonhos, seu próprio crescimento. Não são duas metades que se completam. São dois inteiros que escolhem caminhar juntos. Essa é a fórmula da felicidade duradoura para esse casal. Chegamos agora em um ponto que muita gente prefere ignorar: a repulsão mútua e a possibilidade de inimizade. Sim, mesmo numa combinação tão compatível quanto Leão e Sagitário, existem pontos de atrito que podem se transformar em verdadeiros campos de batalha se não forem bem gerenciados. A primeira fonte de repulsão potencial: o ego. Leão tem um ego do tamanho do Sol, literal, já que são regidos pelo astro-rei. Sagitário, embora se venda como humilde e filosófico, também tem um ego considerável. É o ego de quem sabe mais, de quem é mais evoluído espiritualmente, de quem enxerga verdades que os outros não veem. Quando esses dois egos entram em conflito direto, a coisa fica feia. Imagine a cena. Leão está contando uma história na qual é o herói. Sagitário, na sua honestidade brutal, aponta uma inconsistência ou sugere uma perspectiva diferente. Leão se sente diminuído, atacado, não respeitado. Rebate com drama e autoridade. Sagitário se sente sufocado, como se não pudesse expressar sua verdade. Responde com sarcasmo e afastamento emocional. Pronto, início de uma espiral destrutiva. Outro ponto de repulsão: as diferentes formas de lidar com conflitos. Leão quer resolver tudo imediatamente, quer confrontar, quer deixar tudo às claras de forma dramática e definitiva. Sagitário, quando encurralado, foge, literal ou emocionalmente. Precisa de espaço para processar, para entender, para ganhar perspectiva. Essas estratégias opostas podem criar um ciclo vicioso onde Leão persegue pedindo resolução e Sagitário foge cada vez mais. E tem mais: a questão dos valores. Leão valoriza lealdade acima de quase tudo. Traição, desrespeito, qualquer coisa que abale a confiança, é imperdoável. Sagitário valoriza honestidade e liberdade acima de quase tudo.
mentiras, manipulação, qualquer coisa que limite sua autonomia, é inaceitável. Quando esses valores entram em conflito, por exemplo, quando a honestidade brutal de Sagitário é vista como deslealdade por Leão, a inimizade pode surgir rapidamente. A chave aqui não é evitar esses momentos de repulsão. Eles são inevitáveis. A chave é ter ferramentas para lidar com eles. Reconhecer quando o ego está falando mais alto que o amor. Dar espaço quando necessário sem interpretar como abandono. Encontrar formas de comunicar verdades difíceis com compaixão. Entender que valores diferentes não significam valores errados. Um relacionamento entre Leão e Sagitário que ignora esses pontos de atrito está fadado a implodir eventualmente. Mas um que os enfrenta com consciência e maturidade, esse se torna inquebrantável, porque passou pelo fogo e saiu mais forte do outro lado. Vamos explorar agora a dimensão da amizade e da inimizade sob outro ângulo. Como suas essências fundamentais interagem. Porque vai muito além de personalidades. Estamos falando de energias primordiais, de arquétipos antigos que esses signos carregam. Leão representa o arquétipo do rei, do sol, do centro radiante em torno do qual tudo orbita. É masculino no sentido yang, ativo, assertivo, externalizante. Sua energia é de criação, de manifestação, de trazer luz ao mundo. Sagitário representa o arquétipo do sábio nômade, do buscador de verdades, do explorador de fronteiras. Também é masculino e yang, mas de uma forma diferente. Não é sobre governar, é sobre descobrir. Quando dois arquétipos masculinos, dois yangs, se encontram, pode haver tanto amizade profunda quanto competição intensa. A amizade surge do reconhecimento mútuo. Você é como eu. Você entende o que é ter fogo na alma. Há uma camaradagem de guerreiros, de pessoas que sabem que a vida é para ser vivida intensamente. Eles se tornam cúmplices nas aventuras, parceiros nos sonhos, aliados nas batalhas. Mas a inimizade pode surgir exatamente da mesma fonte. Você é como eu. Então você é uma ameaça ao meu território. Especialmente se ambos estiverem em fases imaturas de desenvolvimento pessoal. Leão imaturo quer ser o único sol no sistema. Não tem espaço para outra estrela brilhante. Sagitário maturo quer ser o único sábio. Não aceita que alguém questione suas verdades. A evolução dessa dinâmica depende muito de quanto cada um trabalhou suas próprias sombras. Leão evoluído sabe que há espaço para todos brilharem, que seu trono não é ameaçado pela grandeza alheia. Sagitário evoluído sabe que verdade é subjetiva, que há sempre mais para aprender, que sabedoria real é humilde. Quando você tem dois indivíduos evoluídos, a amizade é não apenas possível, é natural e profunda. Eles se impulsionam mutuamente para níveis cada vez mais altos de realização. Celebram as vitórias um do outro genuinamente. Apoiam nas derrotas sem julgamento. Essa é a amizade que transcende circunstâncias, que dura décadas, que se torna lendária. Mas quando há imaturidade de um ou ambos os lados, a inimizade pode se instalar de forma corrosiva. Competição disfarçada de apoio. Críticas disfarçadas de honestidade. Afastamento disfarçado de dar espaço. E o pior, ambos são orgulhosos demais para admitir que estão errados e pedir desculpas primeiro. Essa é a receita pro fim, seja de uma amizade ou de um relacionamento romântico. Por fim, vamos falar sobre o amor mútuo e suas diferentes manifestações. Porque amor não é uma coisa monolítica, é multifacetado, complexo, e pode se expressar de maneiras surpreendentemente diferentes mesmo entre pessoas que genuinamente se amam. Existe o amor que vem de um lado apenas, aquela paixão unilateral onde um ama intensamente e o outro apenas aceita ser amado. Com Leão e Sagitário, isso raramente acontece. Quando há amor, geralmente é mútuo desde o início. A atração é imediata, a conexão é óbvia,
ninguém fica em dúvida. Mas a intensidade pode ser diferente. Às vezes, Leão ama com aquela entrega total, dramática, de coração aberto, declarações públicas, gestos grandiosos, aquela necessidade de mostrar para o mundo inteiro o quanto ama. Sagitário, nesse momento, pode estar amando de forma mais cerebral, mais filosófica, se perguntando: será que isso é amor verdadeiro ou só química? Não que Sagitário não sinta, sente profundamente, mas a forma de processar é diferente. Leão sente e expressa imediatamente. Sagitário sente e quer entender primeiro. Outras vezes, a dinâmica se inverte. Sagitário está completamente apaixonado, querendo integrar Leão em todas as suas aventuras, apresentando para todos os amigos, planejando viagens juntos. E Leão, nesse momento, pode estar mais cauteloso, observando se Sagitário é digno da sua lealdade, testando se essa pessoa vai ficar ou é apenas mais uma que vai passar. Não por joguinho, mas porque Leão leva compromisso extremamente a sério e não entrega o coração para qualquer um. O ideal, claro, é quando o amor é mútuo e equilibrado, ambos os lados amando com a mesma intensidade, no mesmo ritmo. E quando Leão e Sagitário chegam nesse ponto, é mágico. O amor de Leão se expressa através de lealdade inabalável, de proteção feroz, de orgulho genuíno do parceiro, de gestos que fazem o outro se sentir especial e único. O amor de Sagitário se expressa através de liberdade compartilhada, de crescimento conjunto, de honestidade brutal mesmo quando dói, de aventuras que expandem os horizontes de ambos. Quando esses dois tipos de amor se encontram e se fundem, você tem algo raro, um relacionamento que é tanto porto seguro quanto trampolim. Você pode voltar para casa sabendo que vai encontrar amor incondicional, mas também pode sair para o mundo sabendo que tem alguém que acredita na sua capacidade de voar. É segurança e liberdade ao mesmo tempo. É raiz e asas. Mas tem um tipo de amor aqui que precisa ser mencionado: o amor que transcende o romântico. Porque mesmo que Leão e Sagitário não fiquem juntos romanticamente, seja porque o relacionamento terminou, ou porque simplesmente são amigos, o amor entre eles pode persistir de forma transformada. Não é raro ver ex-parceiros desses signos que mantêm amizade profunda e genuína, ou amigos que têm uma conexão tão forte que parece romântica, mas não é. Isso acontece porque o amor entre eles está fundamentado em algo maior que atração física ou conveniência. Está fundamentado em reconhecimento de alma. Você me vê de verdade. Você entende quem eu realmente sou, debaixo de todas as máscaras. Esse tipo de amor não acaba só porque o formato do relacionamento muda. Ele se transforma, se adapta, mas continua existindo. E aqui vai uma verdade que precisa ser dita. Nem todo amor precisa durar para sempre na mesma forma para ser real e valioso. Às vezes, Leão e Sagitário se encontram em um momento específico da vida em que ambos precisam exatamente do que o outro oferece. Leão precisa aprender sobre liberdade, sobre soltar o controle, sobre confiar no fluxo da vida. Sagitário precisa aprender sobre compromisso, sobre lealdade, sobre a beleza de escolher alguém todos os dias. Eles ensinam isso um ao outro, crescem imensamente juntos, e então, às vezes seguem caminhos separados. Isso não diminui o que tiveram. Não torna o amor menos real. Significa apenas que algumas conexões são intensas e transformadoras por um período, cumprindo seu propósito. E então é a hora de cada um seguir sua jornada individual levando as lições aprendidas. Mas quando Leão e Sagitário decidem conscientemente que querem construir algo duradouro, quando ambos estão no mesmo momento de vida, maduros o suficiente para fazer funcionar. Aí, meus amigos, você tem um dos casais mais incríveis do zodíaco. Um casal que viaja o mundo mas também constrói um lar. Que tem noites de aventura, mas também domingos preguiçosos no sofá. Que discute filosofia, mas também ri de bobagens. Que sonha grande mas também cuida dos detalhes.
Vamos recapitular o que faz essa combinação funcionar tão bem. Interesses alinhados que vão além do superficial. Ambos querem grandeza, impacto, significado. Uma amizade genuína que serve de base para o romance. Eles realmente gostam um do outro. Não só se atraem. Uma sorte aparente que é na verdade resultado da sinergia de suas energias. Uma compatibilidade sexual que mistura paixão com diversão. Uma sintonia psicológica que permite entendimento profundo mesmo nas diferenças. Naturezas complementares que buscam elevação e crescimento. Capacidade de construir família e legado juntos. Consciência dos temperamentos e desafios, trabalhando ativamente neles. Rituais e tradições que criam cola emocional. Disposição mútua de servir e cuidar. Compromisso com a felicidade e longevidade do relacionamento. Maturidade para lidar com pontos de atrito, sem transformar em guerra. E um amor que pode se manifestar de muitas formas, mas que é sempre intenso e transformador. Mas olha, vou ser honesto com você aqui no final. Nada disso funciona no piloto automático. Compatibilidade astrológica é apenas o ponto de partida. O que realmente determina o sucesso dessa união é o trabalho consciente que ambos colocam nela. É Leão aprendendo a dar espaço sem drama. É Sagitário aprendendo a se comprometer, sem se sentir preso. É ambos escolhendo, todos os dias, trabalhar nos próprios egos para que o relacionamento seja maior que a soma das partes. Leão e Sagitário têm tudo para dar certo. Mas dar certo não significa ausência de problemas. Significa capacidade de atravessar problemas junto, se sair mais fortes do outro lado. Significa brigas que terminam em conversas profundas ao invés de ressentimentos guardados. Significa diferenças que se tornam complementaridade, ao invés de motivos de separação. Se você é Leão ou Sagitário e está considerando essa combinação, meu conselho é: vá com tudo, mas vá consciente. Esse relacionamento tem potencial para ser extraordinário, mas vai exigir que ambos sejam as melhores versões de si mesmos. Vai exigir vulnerabilidade do orgulhoso Leão. Vai exigir estabilidade do errante Sagitário. Vai exigir que ambos cresçam, mudem, evoluam, não perdendo sua essência, mas polindo as arestas que machucam. E se você já está nesse relacionamento e está assistindo esse vídeo procurando respostas, o fato de estar aqui já mostra que você se importa o suficiente para entender melhor. Use essas informações não como desculpa para o comportamento de ninguém, mas como ferramentas para construir algo melhor. Ah, ele é Leão. Então é normal ser dramático? Não. Não é sobre normalizar. É sobre entender para poder trabalhar junto na solução. O que eu quero que você leve desse vídeo é o seguinte: Leão e Sagitário são cosmicamente compatíveis, mas terrestre e humanamente. Precisam fazer a lição de casa. Precisam comunicar, negociar, ceder, crescer. A astrologia te dá um mapa, mas você ainda precisa fazer a viagem. E que viagem incrível pode ser quando dois signos de fogo decidem queimar junto ao invés de queimar um ao outro. Essa combinação pode criar um império ou pode criar cinzas. A diferença está na maturidade emocional, no compromisso real, na disposição de ambos de serem vulneráveis e verdadeiros. Quando funciona, e tem todo o potencial para funcionar, é um relacionamento que inspira outras pessoas, que mostra que é possível ter paixão e parceria, aventura e estabilidade, liberdade e compromisso. Então aí está Leão com Sagitário. Uma das combinações mais fascinantes, complexas e potencialmente extraordinárias do zodíaco. Dois reis de reinos diferentes decidindo governar juntos. Dois aventureiros escolhendo fazer a maior aventura de todas. Construir uma vida compartilhada sem perder a individualidade. Dois sóis brilhando juntos, criando uma luz tão intensa que ilumina não só suas vidas, mas também a vida de todos ao redor. Se você curtiu essa análise profunda, deixa seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você é Leão, Sagitário
ou está no relacionamento com algum desses signos. Como tem sido sua experiência? Vamos trocar ideias porque a astrologia é conhecimento vivo que se enriquece com as experiências reais de cada um. E se tem alguma outra combinação que você quer que eu analise com essa profundidade toda, comenta aí embaixo também. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e que os astros conspirem a favor do seu amor.